Quando o cara é o GOAT, a realidade se forma ao redor dele. Olá a todos, já que o Fortnite está muito bem empenhado em divulgar mapa de Brainwatch no final de semana, vamos fazer que a própria comunidade fale o que realmente lhe se importa. A história do Fortnite, vamos falar sobre a história do modo raiz. Relaxa que a bagunça do capítulo 6 eu falo depois. Agora se prepare, pegue seu papel de alumínio, pois hoje nós vamos viajar. E vamos ver se esse cara é realmente atemporal. Ou a Epic acertou muito nesse roteiro, ou a gente tá viajando numa brisa muito forte. Então, vamos começar. São a mesma pessoa. Com o avançar da temporada raiz, o pessoal tá começando a ligar os pontos que o atemporal que tem no passe é o mesmo personagem lá de 8 anos atrás, e não uma versão diferente. E a tese que reforça isso é justamente a lista de os maiores sucessos do Fortnite raiz, que é basicamente uma lista de desafios específicos para poder ganhar um pouco mais de XP no Fortnite raiz. Isso já está presente desde o início da primeira temporada, porém só ganhou ter mais relevância justamente na temporada passada, pois o ponto principal não é o objetivo que a gente tem que fazer no jogo, e sim a descrição da pessoa que está escrevendo. O exemplo da temporada passada era justamente a chegada do visitante, que quem estava escrevendo as descrições das missões era justamente ele, como se fosse um diário, e nas descrições ele tinha o objetivo de meio que se enturmar com o pessoal da ilha. Ou seja, fazer o que o pessoal estava fazendo, que é justamente a mecânica do Battle Royale. E agora, na temporada 5, a playlist de os maiores sucessos da temporada raiz também tem uma descrição. E tudo indica que quem está escrevendo isso, ou pelo menos quem está falando na descrição, é justamente o atemporal. O estranho é que algumas descrições estão dando aquele lance de paradoxo, como se ele já tivesse passado por isso. Por isso que muita gente está ligando a teoria que o atemporal que a gente conhece voltou para esse modo raiz e está revivendo seus momentos. O que é meio estranho, porque sim, o atemporal tem uma história própria, contada em vários pedaços, porém eu quero deixar isso para um vídeo específico. O foco principal aqui é justamente as descrições das missões, por exemplo. Voltando às mesmas assombrações, mais uma vez. Alguma vez você sentiu que já fez tudo isso antes? Parece que faz uma eternidade desde que eu me diverti assim. Nada de estelar lá fora, quer dizer, nada de vacilar. Deixa a fúria correr solta, Looper. Deixa a carga percorrer você. Não perca o foco, aconteça o que acontecer. E pessoal, isso aqui chega a ser muito interessante se ligar ao ponto que é realmente o atemporal que está escrevendo isso. Lembrando que as regras do loop do ponto zero tá quase indo de escanteio, porque aquela parte de a pessoa só tem memória de a cada 20 minutos, que é a duração do loop, hoje em dia o pessoal já tá se lembrando de tudo. Isso dá realmente a impressão que ele tá revivendo os momentos do passado. A frase dele falando voltar às mesmas assombrações, sendo a referência ao Paraíso das Palmeiras e ao Prado da Preguiça, que é justamente a nova localização que chegou naquela temporada, ou até mesmo ele se questionar que já viveu isso antes, como se fosse um déjà vu. Isso falando da parte do navio viking e da cratera empoeirada. Chega a ser irônico a parte do desafio do ATK, que já faz uma eternidade que ele não se diverte tanto assim. Isso dá pra levar até pro mundo real. No capítulo 1 a maioria se divertia, hoje em dia o pessoal só tá brigando na internet. E a parte de nada de estelar é obviamente uma referência à bombardeira estelar. Curiosidade pra quem não sabe, o atemporal e a bombardeira estelar meio que são um casal. Não só pela tela de carregamento que na época mostrava a história do Fortnite, como ele mostrava que eles estavam juntos, como também na skin da bombardeira estelar de verão ganhou um segundo estilo, que nela tem a tatuagem do clã da raposa, ou seja, em homenagem a ele. Ou seja, na parte que ele fala nada de estelar lá fora, provavelmente é uma gíria que ele falava pra bombardeira com algum intuito de algo de erro, tipo, não vai errar, não vai vacilar, não vai ratear. Então que ele se corrige no final. E as últimas frases que eu deixei aqui no vídeo é justamente que ele sabe a palavra Looper. Me corrija se eu estiver errado. A palavra Looper só apareceu acho que na temporada X e principalmente no capítulo 2, referindo ao jogador. Tipo, nessa época, no capítulo 5, ninguém sabia que o jogador era categorizado como Looper. E a parte que ele fala aqui, não perca o foco, deixa a energia se percorrer, algo assim, é mais questão do clã da raposa e a energia das fendas que ele tem. Essa parte eu posso explicar melhor sobre a história dele mesmo em si. O ponto é justamente como se ele realmente tivesse voltado no tempo, ou seja, disso aqui ser uma nova realidade, a realidade zero raiz. Sendo assim, isso aqui seria mais considerado uma nova linha do tempo raiz. O que não muda muita coisa, que um é só uma nova realidade, o outro é uma nova realidade criada por um processo de efeito borboleta de uma linha temporal. Eu sei, é difícil de entender, mas com o tempo você entende. Para tentar dar um contexto sobre isso, seria como se fosse no evento Big Bang, quando o foguete foi lançado, de fazer todo aquele início de metaverso, abriu uma fenda ou abriu um
portal daquela época que seria realmente um reboot, um recomeço, um começo do zero, fazendo uma nova realidade ou fazendo uma linha do tempo alternativa que começasse do zero, que seria o capítulo 1, temporada 1, que é considerado agora o modo raiz. E isso explica o trailer de lançamento do modo raiz, quando a gente vê o Johnny secundário e o embananado entrando por uma fenda chegando aqui. Ou seja, eles vieram como se fosse uma nova linha do tempo, uma nova realidade, e meu Deus, tá cada vez ficando mais confuso eu explicar isso aqui. Agora, se você for me perguntar que cada personagem que teve no passe raiz são as mesmas pessoas aqui que voltaram no tempo, ou pelo menos são versões alternativas de novas versões, uma nova linha do tempo, aí já não sei explicar. Mas tudo indica que o Atemporal parece que abriu uma exceção para ele, pois a história do Atemporal em si não começa no Fortnite, ele começa no nosso mundo real. No deserto da Califórnia em 2018, uma fenda apareceu e levou ele pro Fortnite. O que agora, entre aspas, no capítulo 6, que ele já estava sendo o líder do clã da raposa, isso aí eu explico depois, eu vou fazer um vídeo só explicando a história dele. Aconteceu o efeito déjà vu exclusivamente para ele. Em 2018, uma fenda azul levou ele do mundo real pra cá, agora em 2025 aconteceu de novo. Uma fenda vermelha pegou ele e levou ele de volta pra essa nova realidade, essa nova linha do tempo. E meu Deus, como é difícil explicar essa parte, eu tô há 2 semanas escrevendo esse roteiro desse vídeo. Sabe, eu queria tanto que a Epic pudesse investir no trailer cinematográfico pra essa temporada, que seria engraçado se isso aqui fosse verdade. Se 8 anos atrás ele tava grafitando a cabeça do Dan Burger e depois ele veio pra cá, imagina o que ele tava fazendo agora e do nada uma fenda vermelha aparece e a única coisa que ele fala é: Oh shit, here we go again. Focused, I'm sharp as ever. I told you I'm coming, I hope you ready. vai, admite que isso aqui seria legal, pelo menos a Epic ia confirmar a teoria. E a última coisa pra reforçar que esse atemporal Rompe Fenda é o mesmo atemporal do passado é justamente seu envelopamento, que é chamado de líder do clã da raposa. E quem conhece, o atemporal é basicamente uma pessoa que recebeu a máscara de raposa, e quem é a líder verdadeira é justamente a Vi, que é a skin do clube Fortnite, que não é à toa que na época ela estava recrutando tanto o atemporal como a transcendental porque eles estavam passando por dificuldades. Isso eu explico melhor no vídeo só dedicado à história dele. Ou seja, no final das contas, de pegar outra pessoa do mundo real para passar pela fenda vermelha e ele se tornar um novo atemporal dessa realidade, dessa linha do tempo, eles aproveitaram e fizeram meio que uma sensação de déjà vu, de pegar o mesmo atemporal e fazer ele reviver novamente o que aconteceu. Agora, como ele vai sair de lá e o que vai acontecer com o clã da raposa daqui pra frente, eu não sei, não faço a mínima ideia. E agora que eu parei pra pensar, eu passei 8 minutos falando só sobre essa teoria. Coloca mais um vídeo na fila que é justamente falando sobre a história dele. Ainda vou ter que falar sobre as anomalias que tá acontecendo na ilha, justamente sobre o cubo vermelho, coisas que estavam acontecendo que não aconteceu há 8 anos atrás, por exemplo, a cabeça de hambúrguer que desapareceu e voltou do nada, a cidade do tomate se transformou no templo do tomate, e agora fica a pergunta, pra onde tava a cabeça de tomate se ela tinha desaparecido quando virou a temporada do Battle Royale? Sem contar os teasers que tá desde o início da temporada sobre lua, sobre lobo, e o pessoal falando que o Koji da Tura vai voltar, mesmo que ele esteja morto, pois ele é um vampiro. Ele não é lobisomem pra ficar tão fissurado na lua e sim no eclipse, pois a gente tá numa nova linha do tempo, uma nova realidade. Existe um Koji da Tura dessa linha do tempo, ou seja, do capítulo 4 raiz. Cara, é muita coisa pra explicar e eu já tô ficando com dor de cabeça, mas pensa no lado bom, lá no Battle Royale do capítulo 6, a Valentia pela primeira vez conseguiu fazer uma coisa sozinha, sem ajuda de ninguém. E isso é uma coisa pra comemorar, mas até lá, a gente se encontra numa próxima estação.